Não carregue em sua vida pessoas que Deus não quer. Se tem uma coisa que eu considero muito importante em minha vida é a seletividade ao escolher os meus vínculos afetivos. Porque hoje eu tenho consciência de que isso influencia diretamente em minha vida. E você pode até não se dar conta disso, mas isso também influencia diretamente em sua vida. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso e hoje eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto, porém com mais profundidade. Porque eu sei que tem pessoas que podem atrapalhar o meu propósito, podem me atrapalhar de chegar aonde Deus quer que eu chegue, ou atrasar a minha chegada até o lugar que eu preciso chegar, porque Deus quer que eu chegue lá. Então eu sempre fui muito observadora em relação a isso, as pessoas, ao comportamento delas, mas ultimamente eu estou bem mais criteriosa quanto a isso. Eu estou observando muito mais e orando mais sobre isso. Porque você gasta tempo e energia com pessoas. Então eu preciso dedicar o meu tempo e a minha energia nas coisas certas e nas pessoas certas. Nós temos que ter cuidado ao escolher com quem nós iremos gastar a nossa energia. Você precisa ter essa cautela, porque senão chegará um tempo em que você vai parar para observar e vai se dar conta de que você gastou muito tempo e energia com pessoas que não valem a pena. E aí você vai parar e pensar assim, nossa, perdi tempo, perdi saúde mental, perdi energia com a pessoa errada ou com as pessoas erradas. Isso já aconteceu comigo várias vezes e eu não quero mais ter que estar passando por isso. Porque é um desgaste emocional muito grande você perder tempo com pessoas que não te agregam valor nenhum, não te agregam em nada, não te acrescentam em nada. Então, durante a minha vida já aconteceu várias vezes de eu me deparar com essa situação, de ter desperdiçado meu tempo. E tempo envolve muitas coisas. O povo fala que tempo é dinheiro. E de fato, tempo é dinheiro, tempo é saúde mental, tempo são muitas coisas. Então é necessário a gente ter esse cuidado com quem nós iremos dedicar tempo. Eu volto a frisar isso aqui para vocês. Eu percebi que ao longo da minha vida, e eu digo que durante a maior parte da minha vida, Deus me deixou sozinha. Eu olhava para um lado, olhava para o outro lado e eu não via ninguém para estar comigo, ninguém da minha confiança que eu pudesse chegar e desabafar, ou que tivesse uma sabedoria para me ouvir e para me aconselhar. Então, a maior parte da minha vida eu passei assim sozinha, sem ter pessoas assim próximas de mim, da minha confiança. E você se acostuma a ser sozinho. E na época eu me sentia muito mal, eu achava que ninguém gostava de mim, que eu tinha algum problema, que eu era uma pessoa ruim. Eu me sentia inferior por não ter ali um círculo de amizades grande, e eu via pessoas assim muito populares, e eu sempre ali sozinha no meu cantinho, ninguém queria andar comigo, eu sempre tinha assim no máximo uma amizade na escola, então eu sempre fui assim, eu me sentia rejeitada, só que hoje eu entendo que foi Deus quem quis assim, porque era para ser assim, e esse processo foi Deus me forjando para um ministério. Eu não entendia isso, mas hoje eu entendo. Eu precisava estar adaptada a viver assim por conta do meu ministério. E para isso Deus começou a me preparar já na infância. Então você pode até estar aqui me assistindo e se identificando com tudo que eu estou te falando e não entendendo. E em algum momento você pode até ter questionado para Deus o porquê você passa por isso. Mas ouvindo a minha história, você vai entender que talvez Deus tenha algo também diferente com você e que você precisa passar por esse processo de estar só, de aprender a viver só. Porque existe um propósito maior durante esse processo. Deus quer te ensinar alguma coisa. E eu não estou aqui falando que você tem que viver isolado do mundo, que você tem que andar sozinho o tempo todo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre a questão da seletividade. Você tem que ser seletivo com quem você vai caminhar. Não é assim escolher qualquer pessoa para andar contigo. E às vezes a gente nem sabe escolher quem vai caminhar conosco. Então o próprio Deus se encarrega de escolher e de trazer quem Ele quer e também de afastar quem Ele quer afastar, porque é assim que funciona. No início desse ano eu fui até uma mentoria de empreendedorismo e algo muito interessante que ele falou, que ficou assim martelando em minha mente, foi sobre pessoas sugadoras de energia. E quando ele começou a falar isso, nossa, me veio assim na mente várias pessoas. Me veio assim uma lista. E ele começou a falar que pessoas sugadoras de energia te impedem de ser mais produtivo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tinha muitos projetos no papel
E eu não conseguia colocar pra frente. E depois que ele falou isso, eu pensei, nossa, eu tenho perdido tanto tempo com essas pessoas, emprestando meus ouvidos para pessoas que talvez nem mereçam isso. Eu estou dedicando tempo e energia com situações que não são da minha conta, me envolvendo talvez em causas que não são para me envolver, que Deus nem quer que eu me envolva. E eu estou aqui, perdendo meu tempo ouvindo bobagens, coisas que eu não posso ajudar a pessoa, coisas que eu não posso resolver. Mas eu estou aqui ouvindo situações que até me fazem mal e me fazem se sentir cansada muito mais rápido, porque cansa o nosso psicológico ouvir certas coisas. Então eu comecei a refletir assim bastante sobre isso enquanto ele falava. Na prática, se você parar para analisar, isso é muito real. Se você parar para analisar o seu cotidiano, as pessoas às quais você dedica tempo, nossa, isso é muito importante, gente, porque assim, eu parava para ficar ouvindo muitas pessoas como se eu fosse conselheiras delas, como se eu fosse uma psicóloga. E aí se passava o dia todo, a semana, o mês, o ano, e eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia ser produtiva. Então eu comecei a observar isso, eu até anotei alguns tópicos e comecei a colocar em prática. Foi aí que algumas coisas começaram a fluir mais na minha vida, quando eu cortei mais esses vínculos que eu não preciso ter, porque de fato funcionava mais como atrapalho do que como ajuda. Então, quando eu comecei a cortar esse tipo de vínculo, a minha vida começou a encaminhar muito melhor. E coisas começaram a fluir, começaram a dar certo, até porque eu entendo que Deus não queria que eu estivesse sobrecarregada daquele modo com aquelas pessoas que eu estava me sobrecarregando. E eu estava fazendo aquilo só para agradar, por conveniência, ou para manter um vínculo que talvez não era nem para eu ter mais, porque Deus já não queria mais. Porque assim, gente, o tempo passa, as coisas mudam, as estações mudam. Você vai entrando em fase da sua vida que você tem que mudar alguns hábitos, você tem que tirar algumas pessoas porque é necessário. Então, hoje eu tenho essa maturidade para entender isso, mas eu confesso que eu não tinha. E ao longo desse ano eu mudei bastante, Deus trabalhou muito em minha mente sobre muitas coisas, em especial essa área aqui de amizades. E quando eu paro para pensar em um tanto de pessoas que eu tinha ali na minha lista, no início do ano, meu WhatsApp tocava o tempo todo e eram pessoas ali querendo a minha utilidade. Na verdade, às vezes não era nem assim interessadas em saber como eu estou, em de alguma forma agregar valor em minha vida, mas sim querer a minha utilidade. E eu estava ali sempre pronta para servir aquelas pessoas, sendo que não era algo recíproco. Eu me doava muito, mas eu recebia pouco daquelas pessoas. Então Deus começou a abrir meus olhos sobre isso esse ano. E aí Ele começou a ministrar meu coração. Você lembra como seu WhatsApp tocava bastante no início do ano? Era o tempo todo aquela agonia, pessoas solicitando por você. E agora você não tem mais essas pessoas. Então às vezes tu mantém uma lista lá cheia de gente, mas quando tu precisa daquelas pessoas, elas somem. Isso acontece muito quando você realmente está necessitado de ajuda, de auxílio daquelas pessoas. Elas simplesmente desaparecem. Então eu fico pensando, para que eu vou manter esse tipo de pessoa em minha vida? Para que eu vou manter uma lista enorme de pessoas em minha vida, sendo que aquilo não vai me agregar em nada? Então é aí que você começa a perceber quem realmente são as pessoas verdadeiras e quem estão com você somente pelo que você pode oferecer para elas. E eu não estou aqui falando de dinheiro, porque nem tudo na vida é dinheiro. Tem outras coisas também que você faz que de alguma forma agrega na vida da pessoa, mas será que aquilo é recíproco para com você? Comece a observar isso, que você vai ver aí o quanto que a sua mente vai se abrir. E você vai ter mais assim um filtro de quem você tem que tirar e quem você tem que deixar. E aí eu entendi também que manter um círculo grande na minha vida é pura ilusão. Eu sempre oro ao Senhor em relação a isso. Eu lembro que há alguns meses atrás eu orei e falei assim, Deus, se tiver alguém para o Senhor tirar ainda nessa fase da minha vida, pode tirar. Porque é melhor que o Senhor tire agora, porque eu estou indo para etapas da minha vida que coisas vão começar a acontecer. E eu preciso saber de verdade quem vai poder estar comigo nessa nova fase e quem não vai poder estar. Então o Senhor já pode ir fazendo essa limpeza agora, porque é melhor agora do que depois. Eu só não quero manter em minha vida pessoas que servem como pedra de tropeço. É assim que eu oro. E Deus atua de uma forma bem intensa na minha vida nessa área. Ele limpa mesmo. Porque eu falo sério, eu entrego tudo mesmo nas mãos do Senhor. Por mais que seja doloroso para mim algumas coisas, alguns processos.
mas eu entrego tudo nas mãos dele. E ele de fato conduz, ele leva a sério tudo que eu falo. E eu resolvi gravar esse vídeo e falar com vocês aqui alguns tipos de pessoas que você não deve manter em sua vida, que você não deve fazer questão de ter no seu círculo para caminhar com você. E o primeiro tipo de pessoas aqui que eu vou te falar que você não deve fazer questão de andar, de manter em sua vida, e que eu já pratico isso não ande com pessoas que não têm propósito de vida. Pessoas que não têm objetivos, que não têm metas estabelecidas, que não querem chegar a lugar nenhum, que não têm intenção de agregar na vida de ninguém. Não ande com pessoas assim. Porque pessoas sem propósito, elas vivem à toa. Então elas podem atrapalhar o seu propósito. Elas não sabem nem para onde que elas estão indo. Então não é bom você andar com pessoas assim, da mente vazia, que não sabe o que quer da vida, porque elas podem te atrapalhar. Elas não têm foco em nada, então elas podem te desfocar facilmente. Como diz o ditado, mente vazia é oficina do diabo. Então, se a pessoa tem a mente vazia ali, provavelmente em algum momento ela vai servir de atrapalho em sua vida. Então, vigie em manter pessoas assim na sua vida. Não é bom, não vai agregar valor nenhum. Eu mesma, hoje em dia, não quero manter em minha vida pessoas que não têm um propósito. E quando eu não tiro, o próprio Deus se encarrega de tirar essas pessoas do meu caminho. Claro que nem sempre, né, nem todo caso é assim. Tem casos que a pessoa é boa, mas que o Senhor não quer junto por algum motivo. Mas tem casos que é isso mesmo. Aí Deus vai e tira. E por mim está tudo bem. Como eu falei para vocês, eu só não quero ser impedida de chegar aonde Deus quer que eu chegue. Outro grupo de pessoas que você não deve andar são pessoas que cultivam vínculos tóxicos em sua vida. No caso, elas costumam cultivar pessoas tóxicas na vida delas. Isso não é bom, por quê? Pessoas assim, elas já estão tão acostumadas a serem humilhadas, pisadas por essas pessoas tóxicas que ela mesma cultiva ali na sua vida. Já estão acostumadas a sofrerem abusos emocionais. E elas vão querer que você também seja assim. E se você não for assim como elas, ela vai achar que você é ruim, que você é uma pessoa do mal e vai começar a te perseguir. E vai distorcer a sua imagem, sendo que na verdade ela é quem está errada, não é você. E eu mesma hoje, eu não cultivo vínculo tóxico em minha vida e o próprio Deus ele vai me tirando de lugares tóxicos, porque isso faz muito mal para a nossa saúde mental, que afeta diretamente em todas as áreas de nossas vidas, porque se a sua mente não está bem, pode ter certeza que outras áreas também não vão funcionar bem. E afeta a sua vida espiritual também, você volta e meia vai estar pecando ali por conta daquelas pessoas. Então não é bom em nenhum aspecto cultivar pessoas tóxicas em sua vida. E outra, uma pessoa que cultiva a gente assim, ela se torna também tóxica. Então é péssimo. Não faça questão de andar com pessoas assim, não queira pessoas assim em sua vida. A não ser que o próprio Deus, por algum motivo, por algum propósito, te diga que você tem que manter. Aí tudo bem. É Deus quem está falando. Caso contrário, corta. Porque elas não vão aceitar que você não se submete a ter esse tipo de gente em seu caminho, assim como ela mantém. E essas pessoas também te fazem perder tempo ouvindo as lamentações delas, porque elas estão cercadas de gente ruim e, obviamente, volta e meia ela vai ter alguma coisa para reclamar, vai estar indignada. E aí ela vai chegar lá, vai conversar com você, vai querer desabafar, vai encher o teu WhatsApp de mensagens assim desnecessárias, que vai te deixar muito estressado e cansada psicologicamente. Então isso drena a sua energia. Tem coisas mesmo que eu começo a ouvir e eu começo a ficar agoniada, às vezes eu nem escuto, porque são coisas tão pesadas que, de verdade, não é da minha conta, eu não tenho obrigação de ficar ali ouvindo aquele tipo de coisa. E são pessoas assim que às vezes já tem uma família ali, que pode desabafar com alguém ali, já tem um marido. E são pessoas que deveriam desabafar essas coisas ali dentro da própria casa delas. E aí quer falar com você que não tem nada a ver. Então eu comecei a observar mais isso, só que assim, essa mentoria foi uma virada de chave para que a minha mente se abrisse muito mais. Porque eu não conseguia colocar isso em prática. E hoje eu consigo pôr em prática essa situação aqui. Eu prefiro dedicar o meu tempo ouvindo quem realmente precisa de ajuda. E não pessoas que estão ali naquelas situações porque elas querem, porque elas escolheram estar ali. Elas se submetem àquilo ali. Então, eu não posso fazer nada. Elas podem resolver isso saindo daqueles lugares, saindo daquelas situações, mas não resolvem. Então, ficam o tempo todo assim, com essas lamentações, tentando sobrecarregar alguém com seu fardo, só que elas estão ali por escolha delas.
Quantas vezes alguém já chegou pra mim e falou, porque aquela igreja não sei o quê, porque aquela pessoa está assim. E eu falei, então, por que tu não se desvincula dessa pessoa? Por que você não ora para o Senhor te mostrar, te dar direção de um outro ministério para você ir? Porque Deus, gente, não fica pregando placa. Deus não está preocupado com placa. Deus vem buscar um povo só, uma igreja, o povo dele, o povo de Deus. E aí a pessoa, não, porque isso, porque aquilo. Então não vem encher meu WhatsApp de coisas, de bobagem, porque eu não tenho tempo para isso. Eu hoje estou bem mais seletiva, por mais que pareça ignorância isso aqui. Mas pare para pensar, isso é muito verdade. Essas coisas drenam muito minha energia. E quando você gasta muita energia em uma coisa, faltam para outras coisas. Então eu tenho muita cautela com isso, porque hoje eu tenho muitas coisas para fazer, muita demanda. Então eu não posso ficar dedicando meu tempo para pessoas assim. Outro grupo de pessoas que você não deve andar em hipótese alguma. Pessoas que agradam a todo mundo. Eu acho muito estranho essas pessoas que têm um monte de amizades, que todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, todo mundo é fofo e é bom. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito estranho. Sabe por que eu não confio em pessoas que agradam a todo mundo? Porque pessoas que agradam a todos, em algum momento da vida, elas mentem. Por que elas mentem? Porque não tem como você agradar a todo mundo. Vai chegar um momento que você vai ter que fingir ser quem você não é para agradar a alguma pessoa. E geralmente quem agrada a todo mundo é assim. Eu falo porque eu já vi. A pessoa chega e fala uma coisa, aí ela concorda. Aí vem outra pessoa, fala outra coisa, ela concorda também. Então isso é bem estranho, porque pra mim, isso é a pessoa ser falsa. Eu já vi pessoas assim, que eu falava uma coisa, a pessoa concordava. Aí daqui a pouco vinha alguém e falava outra coisa contrária, totalmente oposto do que eu falei, e a pessoa concordava também. Então, gente que agrada a todo mundo é assim. São pessoas falsas. Elas mentem em algum momento para agradar. Ou são pessoas sem opinião, sem posicionamento, o que não é bom também. Porque a própria Bíblia condena isso. Porque não és frio nem quente, és morno, vômito está cheio da minha boca. Então, ou você é quente, ou você é frio. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não dá para ficar ali em cima do muro. Eu acho muito estranho gente assim. E eu não confio em pessoas assim. Por mais que eu goste, eu fico sempre com aquele pé atrás, porque agrada a todo mundo, é muito popular. Isso é muito estranho, eu não consigo achar isso normal. As pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, então não dá para agradar a todo mundo. Essas pessoas também que enchem a casa de gente com frequência, estar ali sempre naquele meio, naquela mistura, eu não gosto. Sério, eu acho isso muito estranho e eu fico sempre com o pé atrás com pessoas assim. E alguém pode até falar, mas Jesus se assentava com todos na mesa. Mas observe que Jesus, ele era bem seletivo com quem andava com eles ali com uma certa frequência. Mas ele andava de cidade em cidade evangelizando. E observe quem era que andava sempre com ele. Eram sempre os discípulos. Então ele era seletivo. Nós cristãos não podemos andar em tudo quanto é tipo de roda. Não dá, gente. Não tem conversa. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Então, eu não confio em gente que anda assim muito em rodinhas e pessoas que agradam todo mundo. E por que eu fiquei mais rígida com isso? Porque eu tenho uma rotina hoje um pouquinho puxada. Eu acordo às 4:30 da manhã ou 5 horas da manhã, porque eu consigo ser mais produtiva quando eu acordo cedo. Então eu sou bem seletiva com aquilo que eu vou gastar energia durante o dia. Antes eu conseguia, assim, conversar no WhatsApp mais com as pessoas. Hoje eu já não consigo. Tem mensagens assim que eu tenho aqui no celular já de uma semana, eu não consigo abrir. Por quê? Eu não tenho tempo. Então eu sou bem seletiva hoje com quem eu vou conversar. Porque as coisas mudaram, a nossa vida muda, o tempo muda, coisas acontecem. E que bom que as coisas mudam, né? Porque não dá pra gente ficar na mesmice o tempo todo. As coisas têm que mudar em nossas vidas. Então, hoje eu tenho uma demanda grande, eu tenho muitos projetos para tirar do papel. E eu quero tirar o mais rápido possível e Deus me cobra isso também. Eu preciso fazer. E tem pessoas que sugam mesmo. Então, se eu começar a ficar carregando malas pesadas que não me pertencem, isso vai atrapalhar toda a minha vida e todo o meu futuro. Se você começar a carregar bagagens que Deus não quer que você carregue, já foi. E isso é muito sério, porque isso influencia diretamente na sua vida, em todas as áreas. E aí, adeus propósito, adeus projetos, adeus tudo. Então hoje, a mala que não for minha, eu não carrego mais. Eu estou deixando para trás, sem nem ficar questionando, eu vou deixando para trás e vida que segue. Porque assim, gente, não adianta você querer agradar a todo mundo. Mais importa agradar a Deus do que a homens.
Se algo te atrapalha, se alguma pessoa te atrapalha, não tenha receio, não hesite em tirar da sua vida. Só ore e peça a Deus direção. Se Deus autorizar, pronto, tira e segue a sua vida em paz, porque senão você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça. E tem pessoas que Deus nem quer que ande assim, sufocado, com pessoas falando o tempo todo, com pessoas querendo interferir, dar opiniões exacerbadas, desnecessárias. E eu tenho consciência disso. Quem vai caminhar comigo é Deus, primeiramente, o meu marido e os meus filhos quando eu tiver. Eu tenho consciência de que Deus não me quer em rodas, Deus não me quer sufocada. Então eu já sei o que Deus tem para minha vida, eu já sei o propósito de Deus na minha vida. E eu não vou autorizar que ninguém atrapalhe isso. E é bom que você também tenha consciência do que Deus tem para fazer em sua vida, para que você evite certas decepções em sua vida. Então, a mala que não for minha, eu estou deixando para trás e recomendo que você também faça isso. Ore ao Senhor, pergunte a Deus quem é que Ele quer que caminhe contigo. Quem são essas pessoas que vão andar com você e que não vão atrapalhar o propósito dele na sua vida? Peça para que Deus te fale e te conduza, porque Deus, gente, Ele sempre sabe o que é melhor. Você vê aqui o hoje, mas Deus está vendo já lá na frente o teu futuro. Então não tem coisa melhor do que você andar conduzido e guiado por Deus. Caminhando conforme a vontade do Pai, você vai chegar aonde Ele quer que você chegue e no tempo que Ele estabeleceu para que você chegue lá. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.